A noite em que a bandeira ficou pequena. A neve caía em fiapos, como se o céu estivesse cansado demais para um verdadeiro temporal, apenas soltando restos brancos sobre a encosta escura. Na curva de uma estradinha secundária perto de uma vila italiana, de nome quase esquecido, San Vincenzo, meia dúzia de casas fumegando ruínas, o hospital de campanha brasileiro parecia uma criatura ofegante, espalhada em barracas de lona, caminhões atolados na lama endurecida e macas alinhadas como fileiras de túmulos que se recusaram a fechar. A luz amarelada dos lampiões criava manchas de ouro doente sobre o chão sujo, refletida em poças congeladas e em olhos avermelhados de exaustão. Lá dentro, o ar misturava cheiro de éter, suor frio, lã molhada e sangue recente, e o que vinha de fora, o estrondo distante da artilharia, o ronco pesado dos motores aliados, entrava apenas como um lembrete insistente de que o mundo continuava explodindo enquanto eles tentavam costurar pedaços dele de volta. Na barraca cirúrgica principal, o médico responsável, capitão Álvaro Nogueira, parecia mais velho do que seus 30 e poucos anos. Tinha o rosto cavado por aquelas rugas novas, que nascem quando alguém aprende, em pouco tempo, a somar muitos mortos à própria memória. Ele passava os olhos por uma pequena mesa, onde todos os recursos da noite estavam reduzidos a frascos quase vazios, pacotes amassados de gaze, poucas ampolas de morfina, 3 bolsas de sangue pendendo como fruta madura demais e um bloco úmido de fichas manchadas. Não era a primeira madrugada que ele comandava naquele hospital improvisado, mas havia algo no frio daquela noite que parecia afiar tudo, o metal, as dores, o peso das decisões. Do lado de fora, um quadro rústico de madeira servia de mapa torpe do caos, números de identificação, abreviações de ferimentos, horários estimados de chegada. Embaixo dele, o sargento de saúde rabiscava com giz o que a guerra despejaria em breve ali dentro. Perto da entrada, um cabo enfermeiro sergipano chamado João do Rego organizava a área de triagem com movimentos mecânicos e quase carinhosos. Recolocava cobertores, testava talas, alinhava seringas como quem arruma utensílios na cozinha de casa em dia de visita. Embora ali o convidado fosse sempre o mesmo, alguém trazendo o corpo aberto. O frio daquela Itália entranhada em lama ainda lhe parecia uma brincadeira cruel do mundo. Ele, acostumado ao calor espesso do interior do Nordeste, sentia o rosto arder e as mãos entorpecerem, mas mantinha um humor rápido, quase teimoso, para quebrar o gelo da alma dos colegas. No bolso interno da blusa, uma foto amassada da mãe em frente a uma casa de taipa funcionava como pedra de amarre. Lembrava-o que por baixo de cada farda havia alguém com um quintal, um cheiro de café, uma voz esperando em algum lugar. João se proibia de perguntar demais, mas não conseguia parar de enxergar gente onde outros só viam combatentes. Por volta das 9 da noite, o primeiro comboio brasileiro emergiu da neblina, faróis cortando o branco ralo como facas cegas. Os caminhões frearam em fila, as lonas traseiras se abriram e de lá foram descendo macas com corpos enfaixados, rostos lívidos, uniformes rasgados. Alguns gemiam baixo, outros permaneciam em silêncio duro, como se qualquer som fosse concessão. A equipe se moveu no automático. Nomes gritados, ferimentos resumidos em palavras secas, tórax, perna, cabeça, pulsos checados, olhos examinados sob luz trêmula. Em poucos minutos, a barraca já ardia de calor humano e ansiedade, embora o vento glacial insistisse em entrar pelas frestas da lona. Era o roteiro conhecido: brasileiros mutilados, prioridades desenhadas em segundos, vidas colocadas numa fila decidida pela ordem invisível da gravidade clínica. Era para ser apenas mais uma noite de repetição amarga, quando um mensageiro irrompeu pela lona, sem carregar maca, sem uniforme sujo de sangue, mas com uma folha dobrada entre os dedos e um olhar tenso que dispensava enfeites. Entregou a mensagem ao capitão Álvaro, que interrompeu a leitura de um prontuário coberto de respingos escuros. A ordem vinha concisa do posto de comando. Unidades aliadas, mais acima na linha das colinas, haviam capturado um grupo numeroso de soldados alemães gravemente feridos. Por proximidade e capacidade, parte deles seria encaminhada para o hospital brasileiro. O papel não trazia recomendações sobre sentimento, só falava em logística, prioridade de evacuação, coordenação com o serviço de saúde aliado. Mas na entrelinha que ninguém precisou escrever,
estava a pergunta incômoda. O que fazer quando o rosto que pede socorro é o mesmo que horas antes apontava a arma para você? A notícia escapou das mãos do capitão e se espalhou pelas barracas numa velocidade que nenhum rádio alcançaria. Na cozinha improvisada, cozinheiros exaustos levantaram a cabeça das panelas. Na enfermaria, um soldado com o braço engessado soltou um palavrão ao ouvir que alemão ia ganhar cama brasileira. Houve quem reagisse com espanto genuíno, como se a possibilidade de tratar o inimigo fosse apenas um item teórico de instrução, não algo que realmente aconteceria sob aquela lona. Outros deixaram sair frases curtas, ásperas, cheias de memória recente, patrulhas que não voltaram, amigos perdidos em vales nevados, tiros que vieram das mesmas fardas que agora seriam deitadas ali dentro. Um ou outro lembrava, quase em defesa, que o serviço de saúde tinha orientação clara: ferido é ferido, não bandeira. Mas todos sentiam que o dilema daquela noite passava por um lugar onde manual nenhum chegava. Álvaro dobrou o papel e guardou no bolso da túnica, voltando à mesa cirúrgica onde um pracinha mineiro aguardava a sutura, já sob o peso leve da anestesia. Orientou o auxiliar, conferiu o curativo, pediu instrumentos com a mesma precisão de sempre, mas a mente flutuava entre o corte de carne e a ordem recém-lida. Ele lembrava das aulas de medicina militar, das convenções internacionais, dos códigos que insistiam que o dever médico não fazia distinção de lado. Lembrava também do telegrama que recebera meses antes sobre um primo morto no Atlântico, num navio atingido por submarino inimigo. A balança interna oscilava entre livro e luto. Na triagem, João do Rego ouviu um resumo da ordem, enquanto prendia o soro no suporte improvisado de um colega, atingido por estilhaços na coxa. Sentiu o estômago apertar, não pelo frio nem pela fome, mas pela lembrança súbita de 2 amigos que ficaram enterrados em uma encosta, que agora só existia nos relatos. Disfarçou dizendo ao soldado acordado em voz baixa que estavam importando freguês estrangeiro para dar trabalho na madrugada, arrancando um sorriso torto. O humor não apagou nada, só serviu de respiro curto. Pouco antes das 10, o som de motores recomeçou a se aproximar, diferente do comboio anterior. Havia um silêncio estranho entre os roncos, como se até o ar estivesse atento. Os caminhões pararam perto da entrada do hospital. Soldados aliados desceram primeiro, posicionando-se ao lado das carrocerias. Quando a lona foi puxada, as fileiras de corpos cobertos por mantas escuras apareceram. O que mais chamava a atenção não eram os curativos improvisados nem as botas enlameadas, mas os pedaços de uniforme que ainda exibiam, mesmo rasgados, o símbolo do exército que até poucas horas antes atirara contra os homens de farda verde-oliva. A primeira maca trouxe um rapaz de rosto muito claro, boca suja de sangue seco, olhos semicerrados num meio caminho entre o desmaio e a fuga. Os brasileiros hesitaram um segundo a mais do que hesitariam com qualquer outro ferido. Era tempo suficiente para a pergunta se instalar no peito de cada um. Na porta da barraca principal, o capitão Álvaro encarava a cena. Ao lado dele, pendia o quadro de prioridades já cheio de nomes brasileiros, quase todas as linhas ocupadas. O peso da decisão parecia somar o gelo que entrava pelas frestas, o cansaço de dias seguidos e a nova camada de responsabilidade que aquela ordem trazia. O alemão na maca não sabia, mas sua respiração frágil estava suspensa não apenas pela gravidade do ferimento, mas por um impasse que não cabia nas letras miúdas do regulamento. O silêncio comprimido da equipe durou o que a guerra permite, poucos segundos. Álvaro respirou fundo, olhou de novo para o quadro de giz e, com a voz ainda firme, deu a ordem que mudaria a geografia invisível daquela barraca. Triagem por gravidade, sem fila separada, farda não entra na conta. A frase caiu pesada, atravessando o ar como um projétil lento, mas impossível de desviar. O sargento de saúde recebeu a instrução com um aceno curto e começou a organizar as novas macas misturando brasileiros e alemães na mesma lógica de pulsos fracos, hemorragias ativas, respirações curtas. A teoria ensaiada tantas vezes em treinamento, de repente, se tornava prática concreta, com cheiro, rosto e sangue de inimigo. João se posicionou na triagem, agora diante de olhos azuis febris e olhos castanhos assustados, quase na mesma distância. Checava pulsos, afastava bandagens, avaliava ferimentos e repetia mentalmente que ali a hierarquia era da dor, não da bandeira. Quando um soldado alemão murmurou algo em voz baixa, numa língua que ele não entendia,
João reconheceu, pelo tom, a pergunta universal de quem não sabe se vai sobreviver. Sem discurso, apenas apertou o curativo e soltou um "segura firme, homem", em português arrastado, chamando ajuda para transportar o prisioneiro para dentro. Era um gesto mínimo, mas foi o ponto onde a linha nítida entre inimigo e paciente começou a borrar. Dentro da barraca, Álvaro reorganizou o campo de batalha particular que era aquele hospital. Montou 2 frentes. De um lado, brasileiros em risco imediato de morte, que precisavam entrar na mesa de operação sem demora. De outro, alemães graves, mas passíveis de estabilização, encaixados nos intervalos que surgissem entre uma cirurgia e outra. Distribuiu funções, mandou anotar dados básicos em cartões presos às macas. Orientou quem preparava a anestesia, quem faria sutura, quem se encarregaria de reanimar. Ao fundo, um soldado brasileiro ferido no ombro comentou em voz baixa, tingida de ferro e ressentimento, que até alemão agora ganhava lâmpada quente e cama sob cruz vermelha brasileira. A frase não foi gritada, mas rodou o ambiente como caco de vidro. Álvaro passou por ele, tocou de leve o ombro enfaixado e respondeu apenas: "Se a gente escolher pelo ódio aqui dentro, é porque a guerra já venceu por nós." Não houve réplica. Só um silêncio pesado, cheio de pensamentos que ninguém tinha tempo de desenvolver. O primeiro caso alemão a entrar para a cirurgia não foi escolhido pelo uniforme, mas pelo Estado. Um rapaz de 20 e poucos anos, barriga dura, pele fria, sinais claros de hemorragia interna. Pela lógica impessoal da triagem, se não fosse operado logo, morreria em poucas horas. Álvaro olhou o quadro, avaliou que o próximo brasileiro da fila aguentava mais um pouco com suporte e tomou a decisão sem anunciar solenidade. Mandou preparar o alemão para a mesa. Enquanto colocavam o prisioneiro sobre a tábua dura, o ar da barraca pareceu ficar ainda mais denso. João ajustava o soro, evitava encarar o rosto do homem por muito tempo e contava batimentos na própria cabeça, como se cada número fosse um afastamento da ideia de quem aquele corpo fora antes de cruzar a entrada. Quando o bisturi tocou a pele pálida, o som metálico dos instrumentos ecoou pelos lampiões como se alguém tivesse riscado a própria noite. Entre lâmpadas amarelas e escassez, o corte abriu o abdômen do soldado alemão sob uma luz que tremia mais pelo vento do que pelas mãos do capitão. O silêncio que tomou conta da barraca naquela fração de tempo não era de paz, mas de concentração tensa, o tipo de silêncio que esconde respirações presas e pensamentos que ninguém ousa formular. Álvaro descrevia o que encontrava em frases curtas, puramente técnicas: laceração, foco de sangramento, necessidade de pinça, como se cada palavra médica fosse uma barreira contra a avalanche emocional que a situação carregava. João controlava o soro, observava o ponteiro do relógio de pulso rabiscado, com iniciais gravadas pela irmã antes da guerra, e evitava pensar demais no fato de que aquelas mãos brasileiras estavam, naquele instante, segurando a frágil possibilidade de um inimigo continuar vivo. Do lado de fora, o hospital continuava respirando aos trancos. Novas macas chegavam, algumas com brasileiros ainda conscientes, xingando em voz baixa, pedindo notícia de amigos, outras com alemães cambaleantes, guiados por guardas aliados, olhos perdidos no interior de uma lona onde não sabiam o que esperar. O sargento de saúde atualizava o quadro com letras que começavam a falhar, o giz quebrando na metade, como se até os instrumentos simples se ressentissem da carga da noite. Entre uma anotação e outra, ele olhava para as filas misturadas e tentava ignorar o incômodo que subia do estômago. Não era exatamente ódio, era a estranheza de ver os próprios companheiros dividindo espaço e recursos com homens que, se tivessem chegado ali em outra condição, estariam apontando rifles. Quando a cirurgia do alemão avançou para um ponto em que a chance de sobrevivência se tornava palpável, a dinâmica da barraca começou a mudar. Já não era mais dúvida teórica se um inimigo receberia ou não o mesmo esforço destinado aos brasileiros. Estava ali, aberto na mesa, com sangue escorrendo para as mesmas bacias metálicas, com os mesmos fios sendo passados por músculos rasgados. Em um canto, um jovem pracinha, aguardando sua vez com uma fratura complicada na perna, observava deitado. Não gostava do que via, mas também não conseguia desviar o olhar. Em algum lugar confuso entre raiva e fascínio, ele sabia que aquele homem, se tivesse ficado numa vala qualquer, estaria morto. Era uma constatação que não encaixava bem em nenhuma conversa dos intervalos de combate. Horas se diluíam numa sequência de ordens e respostas.
mais gaze, ventilação caindo. Prepara outra ampola, próximo da fila. Para quem estava de fora, talvez parecesse que todos se moviam como peças robotizadas, mas ali dentro, cada decisão tinha peso próprio. Quando o alemão finalmente foi suturado e encaminhado a um leito improvisado, ainda sob efeito forte da anestesia, o ambiente respirou um pouco, como se todos tivessem concluído uma travessia perigosa. Álvaro enxugou o suor da testa com a manga suja, sentindo o corpo reclamar em dores espalhadas, e caminhou até a pequena mesa de suprimentos. Foi ali que recebeu a segunda mensagem de comando da noite. Um soldado ofegante, vindo de outro ponto da linha, lhe entregou mais um papel manchado de lama. As palavras eram poucas, mas diziam o suficiente para aumentar a tensão. Os estoques gerais de sangue, anestésicos e material cirúrgico estavam se aproximando do limite crítico. Reforços viriam, mas não havia previsão concreta de horário. Se o fluxo de feridos continuasse naquela intensidade, o hospital teria de endurecer ainda mais a triagem, concentrando esforços apenas nos casos com chance real de sobrevivência. A matemática fria da medicina de guerra chegava, enfim, ao ponto em que não se tratava mais só de quem vinha primeiro, mas de quem ainda dava tempo de salvar. Álvaro reuniu a equipe mais direta num canto da barraca, ao lado do quadro que agora exibia uma mistura de nomes brasileiros, números de identificação alemães e abreviações que só quem vivia aquele cotidiano entenderia sem esforço. Ele falou baixo, sem discursos, explicou o que restava de cada recurso, qual a previsão mais otimista para reabastecimento, qual seria a nova regra. Não se usaria mais uma gota de sangue, um fio de sutura, uma dose de morfina em casos cujo prognóstico fosse praticamente nulo. O foco absoluto seriam os feridos com possibilidade clara de sobrevivência, independentemente da origem do uniforme. Nas palavras, ele evitou termos como escolher quem vive ou quem fica para trás, mas todos entenderam. João sentiu o estômago gelar de novo, mas sabia que não se tratava de optar entre brasileiro e alemão. Era uma escolha muito mais cruel, entre alguém que ainda podia ser puxado do abismo e outro que já tinha passado do ponto de retorno. A palavra prisioneiro começou a desaparecer do vocabulário daquela barraca, substituída por expressões secas como paciente grave, paciente estável. A nova regra ganhou forma em situações concretas quase imediatamente. Um brasileiro foi trazido da linha inconsciente, com múltiplas perfurações e sinais de choque profundo. Minutos depois, 2 alemães que haviam sido estabilizados apresentaram súbita piora, febre alta, sangramento pelos curativos, queda de pressão. Os 3, na prática, disputavam o mesmo conjunto de recursos escassos. Álvaro olhou rapidamente exames, ouviu em segundos os relatos objetivos de cada caso e foi obrigado a decidir. O brasileiro com mais chance de resposta foi para a mesa primeiro. Um alemão seguiria logo em seguida. O terceiro, com quadro praticamente irreversível, passaria a receber apenas conforto, alívio de dor, presença junto à maca. O critério era clínico, mas ninguém ignorava o peso moral que escorria junto com o sangue. Enquanto isso, na enfermaria improvisada, os detalhes discretos começavam a redesenhar a percepção de quem estava deitado. O soldado alemão operado no abdômen despertou aos poucos, olhos fugindo do borrão da lona no teto para reconhecer o ambiente. Tentou se mexer. Foi imediatamente repelido por uma onda de dor que o fez morder o lábio. Ao virar o rosto, viu João ao lado, conferindo o soro, anotando algo num cartão preso à cama. Demorou alguns segundos até o prisioneiro reparar na pequena bandeira costurada discretamente no ombro do enfermeiro. O coração acelerou não pela ferida, mas pela estranheza profunda. A farda que lhe ensinara a enxergar como alvo era agora o abrigo que o mantinha em pé. Álvaro se aproximou, tocou o curativo, falou poucas palavras, misturando inglês rudimentar com gestos do tipo abrimos, limpamos, fechamos. A comunicação foi imperfeita, mas bastou. O olhar do alemão grudou no rosto do médico, como se tentasse decorar cada traço daquele que atravessara a fronteira entre inimigo e salvador. Nos leitos ao lado, brasileiros observavam essa cena com expressões que não cabiam em adjetivos simples. Houve quem virasse o rosto, incomodado. Houve quem ficasse encarando, como se tentasse encontrar alguma justificativa racional para aquilo. João, por sua vez, fazia um esforço consciente para manter distância emocional, chamando tudo de serviço. Quando o alemão, em voz rouca, arriscou um danke repetido,
Ele respondeu com um aceno curto e um "fica quieto e respira", sem entender a palavra, mas entendendo o tom de gratidão que atravessava qualquer língua. Pequenos acontecimentos foram se acumulando como brasas escondidas. Um prisioneiro, ao notar que o brasileiro na maca ao lado tremia de frio, sob um cobertor fino demais, puxou discretamente parte da própria manta e empurrou na direção do vizinho, num gesto desajeitado que nenhum relatório oficial se daria ao trabalho de mencionar. Outro, ao ver um terço esquecido sobre a mesinha entre as camas, pegou o objeto com cuidado quase reverente, esperou o enfermeiro voltar e devolveu com as duas mãos, como quem devolve algo sagrado. Nada disso apagava os tiros trocados nas colinas, os corpos deixados nas valas, a dureza das cidades destruídas, mas criava uma camada estranha, nova, na relação entre aqueles lados. Lá fora, o bombardeio ao longe mantinha seu ritmado lembrete de que a noite ainda pertencia à guerra. Aqui dentro, sob o balançar dos lampiões, um tipo diferente de batalha estava sendo travado, menos ruidoso, porém igualmente decisivo, a disputa entre o instinto de vingança e o compromisso com uma ética que ia além dos limites do uniforme. Ao longo da madrugada, a equipe se esgarçava. Olhos ardiam, músculos tremiam, botas pareciam mais pesadas a cada ida e vinda entre macas. E mesmo assim, a ordem inicial de Álvaro, triagem pela gravidade, não pela origem, continuava sendo seguida, não sem murmúrios, mas sem deserções. À medida que a noite avançava rumo àquele ponto em que tudo parece ficar suspenso, nem completamente escuro, nem perto do amanhecer, algo também mudava na forma como o próprio hospital se percebia. Já não era apenas um posto brasileiro em solo estrangeiro. Tornava-se um lugar em que os conceitos de nós e eles tinham sido forçados a dividir o mesmo teto, o mesmo ar frio, os mesmos frascos de remédio. A memória daquela madrugada, sem que ninguém dissesse em voz alta, estava sendo gravada não só em cadernos de registro, mas nos olhos das pessoas que um dia voltariam para casa carregando histórias difíceis de explicar em conversas de bar. Se você estivesse sob essa lona, com o cheiro de éter e sangue misturados, olhando brasileiro e alemão disputando a mesma bolsa de sangue, que decisão você defenderia? Guarda essa pergunta com você e me conta depois nos comentários. Agora, vamos atravessar juntos até o fim da madrugada, o amanhecer que não cabe em mapa. O que restava de noite se arrastava quando o fluxo de feridos começou, enfim, a diminuir. Não era sinal de paz, era só o recado silencioso de que o que podia chegar vivo já tinha chegado. Do lado de fora, a neve rala se misturava à lama pisoteada, criando uma pele grossa sobre o chão. Do lado de dentro, as barracas cheiravam a corpo cansado, álcool, remédio velho e café ralo. A adrenalina que até então mantinha a equipe de pé começou a se dissolver em um torpor pesado. Era quando as mãos tremiam mais, não pela cirurgia em si, mas pelo retorno da consciência de tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. O capitão Álvaro fez uma ronda lenta, passou por cada leito, conferiu curativos, ouviu respirações, trocou poucas palavras com quem ainda tinha força para responder. Num canto, um brasileiro sussurrava uma promessa à própria mãe caso voltasse inteiro. No outro, um alemão olhava fixo para o teto, como se estivesse tentando reconhecer o desenho da lona para lembrar depois que não tinha morrido ao ar livre. Em algumas camas, o silêncio não era de descanso, mas de ausência. Lençóis puxados até a altura do rosto, fichas preenchidas com o último horário anotado, cruzes discretas marcadas num caderno. No papel estavam misturados nomes brasileiros e números de identificação alemães. A guerra ali havia se recusado a fazer separações limpas. Ao olhar para aquelas páginas cheias de rabiscos e manchas, Álvaro sentiu um tipo de cansaço que não parava na carne. A contagem final daquela madrugada era impossível de traduzir em uma simples estatística. Tantos salvos, tantos perdidos. Havia brasileiros que voltariam a andar, outros que voltariam com cicatrizes que nunca apareceriam na pele. Havia alemães que viveriam para ser enviados a campos de prisioneiros, carregando na memória a imagem improvável de uma bandeira verde e amarela associada a bisturis, não a tiros. E havia aqueles, de ambos os lados, que ficariam anônimos para sempre, enterrados sob uma terra estrangeira, sem sequer uma fotografia na parede de casa para lhes guardar o rosto. João do Rego,
com os olhos vermelhos e as mãos cheias de pequenos cortes quase invisíveis, parou ao lado do leito do alemão operado. O rapaz já conseguia falar pouco. O inglês quebrado tropeçava em agradecimentos mal articulados. Ele apontava para o próprio curativo, depois para o enfermeiro, tentando montar com gestos a frase "Você me salvou". João, teimoso em não personalizar algo que considerava parte do uniforme, respondeu só com um sorriso torto e um "foi o serviço, homem", como se o peso daquela vida fosse transformado em tarefa marcada num quadro de plantão. Ainda assim, uma parte dele sabia que, muitos anos depois, talvez quando alguém perguntasse sobre a guerra, aquela imagem do inimigo dizendo obrigado sob uma lona brasileira seria uma das primeiras a reaparecer. Em outro canto, um pequeno episódio passou quase despercebido. Um brasileiro muito jovem, com o braço engessado e o rosto cheio de marcas recentes, recebeu de volta um amuleto de couro que tinha caído do bolso durante um atendimento. Quem devolveu foi um alemão deitado ao lado, que segurou o objeto com cuidado, como se temesse quebrá-lo. Os olhos dos dois se cruzaram por um momento e, embora nenhuma palavra fosse trocada, algo naquela troca silenciosa dizia mais do que qualquer discurso de reconciliação. Não havia perdão coletivo, não havia esquecimento, havia talvez o reconhecimento de uma humanidade comum, revelada à força num lugar onde ninguém escolhera estar. Quando o primeiro clarão esbranquiçado começou a despontar por trás das montanhas distantes, a luz do dia penetrou pelas fendas da lona, apagando aos poucos a soberania amarela dos lampiões. A mudança de cor do ambiente não trouxe alívio imediato, mas deu contorno às coisas. Corpos, instrumentos, pilhas de gás usada, botas espalhadas. Os prisioneiros que permaneciam conscientes passaram a enxergar com mais nitidez os detalhes dos uniformes brasileiros. Os brasões, as costuras tortas, os remendos. Muitos entenderam, com uma clareza nova, o tamanho exato do que havia acontecido ali. Tinham atravessado a noite de guerra mais difícil desde que chegaram à frente italiana, sustentados pelas mãos de quem, horas antes, poderiam ter matado sem hesitar. Para alguns, o Brasil deixava de ser apenas um nome no mapa. Um país distante de que pouco se sabia. Passava a ser associado à imagem de um hospital de campanha, onde médicos e enfermeiros não perguntavam a origem da farda antes de decidir se valia a pena ligar o soro. Essa lembrança, é provável, tenha viajado em cartas escondidas, em relatos murmurados depois do fim da guerra, em memórias que retornaram décadas mais tarde, quando o mundo já tinha mudado de forma, mas ainda precisava de exemplos de que, mesmo em meio ao absurdo, escolhas diferentes foram possíveis. Do lado brasileiro, aquela madrugada não renderia manchetes. Nenhum jornal escreveria detalhes sobre o hospital de San Vincenzo. As grandes narrativas da frente italiana prefeririam falar de montanhas conquistadas, de linhas inimigas rompidas, de medalhas entregues em cerimônias oficiais. A história daquela noite ficaria guardada nas conversas informais de quartel, nas lembranças que veteranos contariam apenas quando alguém insistisse muito, ou nas páginas pouco lidas de relatórios do serviço de saúde. Mas para quem esteve sob aquela lona, com as mãos mergulhadas na carne de amigos e inimigos, o orgulho que nascia dali era de outra natureza. Não era apenas o orgulho de ter vencido um combate, mas o de ter resistido à tentação de deixar o ódio comandar a última fronteira, a de quem decide quem tem direito a uma chance de sobreviver. Anos mais tarde, quando o mundo olhasse para trás e tentasse resumir a participação brasileira na guerra em números, mapas e datas, poucos se lembrariam de que houve uma madrugada em que brasileiros salvaram inimigos sem testemunhas importantes, sem câmeras, sem discursos. Essa reconstituição, que costura práticas reais e lembranças fragmentadas, existe justamente para não deixar que esse tipo de episódio se perca no fundo de arquivos empoeirados. Porque é ali, em noites como aquela, que se revela um traço silencioso do país que atravessou o oceano, a capacidade de ser duro no combate, sem renunciar inteiramente à própria humanidade. Naquela madrugada sobre San Vincenzo, médicos e enfermeiros brasileiros provaram que a guerra não se decide apenas nas colinas tomadas sob fogo, mas também na penumbra de barracas de lona, entre o cheiro de éter e a lamparina tremendo, quando alguém escolhe seguir o bisturi em vez do ressentimento. Ao atender prisioneiros alemães com o mesmo rigor técnico e a mesma urgência dedicada aos próprios pracinhas,
Eles protegeram não apenas corpos alheios, mas a própria consciência e, em alguma medida, a forma como o Brasil seria lembrado por quem acordou vivo naquele hospital improvável. Se essa história chegou até você e mexeu com alguma coisa aí dentro, seja porque você tem alguém na família que viveu guerra, seja porque já enfrentou dilemas em que o coração queria uma coisa e o dever apontava para outra, eu quero te agradecer por ter ficado até aqui. Me conta nos comentários de que cidade e país você acompanha essa narrativa e, se puder, compartilha com alguém que gosta de história ou que precise lembrar que até em tempos escuros existem escolhas de humanidade. Inscreva-se, ativa o sininho e ajuda essa memória a continuar circulando para que as noites silenciosas da FEB e de tantos outros que serviram não desapareçam com o tempo.